Antes de dar uma sequência, tem um recado também da BetPlay, que está aí com um grupo VIP, né, para você entrar no WhatsApp, 100% gratuito, com dicas todas as semanas para você apostar. Ontem mesmo teve várias aqui, ó, que eu vou deixar na tela para vocês. E para você fazer parte do grupo, só clicar no link aqui na descrição, para você ter acesso às melhores odds e também combinações de resultados no grupo VIP da BetPlay. Então, garanta aí sua vaga. Resta um pouco mais de 35 vagas, então vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o Richard, onde tivemos algumas atualizações do jogador, créditos aí para o portal Diário Celeste e também para o Samuel Venâncio, que trouxe algumas novidades. Que no caso ele será convocado para depor nessa CPI da manipulação do futebol. E assim, ele foi afastado do Cruzeiro e tudo mais, inclusive já entregou o apartamento que ele tinha em Belo Horizonte, então meio que já dando como encerrado essa sua passagem, desde quando foi citado, isso há quase um mês e 2 semanas, né? E assim, o jogador então, depois desse episódio, o Cruzeiro não vai reintegrar ele, mesmo depois de alguns julgamentos, colocando penas bem baixas, igual foi do Eduardo Bauerman, que todo mundo esperava uma punição gigante, foi 12 partidas de suspensão. E mesmo sendo algo leve, a chance do Richard defender a camisa do Cruzeiro novamente é 0, até porque o Cruzeiro não quer, né? É um jogador que foi citado e tudo mais, então isso aí acaba que encerrou a passagem do Richard aqui pelo Cruzeiro. Não tem chance de ter essa reviravolta, mesmo não sendo ele ter feito isso com a camisa do Cruzeiro, né? E sim pelo Ceará no ano passado. Atleta de 29 anos de idade que teve o azar também que, cara, ele jogou 5 jogos pelo Cruzeiro nesse ano, 6 jogos, né? Até parecia que é um número, pensava que era um número até maior. Mas dessas 6 partidas ele jogou todas como titular e vinha de uma crescente muito boa, né? Ele jogou, se eu não me engano, ele ficou fora. O primeiro jogo foi contra o Fluminense no Mineirão, que aí ele tinha sido citado na terça-feira e na quarta o jogo aconteceu e não teve condições. Então ele, antes disso, vinha de uma sequência muito boa mesmo pelo Cruzeiro. E uma pena, né? Porque o Cruzeiro, num espaço de 2 semanas, perdeu o Richard e o Ramiro, que sem dúvidas faz muita falta, porque eram os 2 meio-campistas titulares com o técnico Pepa, e quero que você deixe aqui embaixo o que você acha desse caso e quem que o Cruzeiro deveria buscar, né, para repor o lugar. E tem até outro nome que é a respeito do Manuel, que não tem jogado com muita frequência nesse ano pelo Fluminense. Vocês vão lembrar que ele teve um problema de lesão, mas pelo que parece ele já está recuperado, tá? Até aqui, nessa temporada, o zagueiro de 33 anos entrou em campo em apenas 12 oportunidades, muito pouco mesmo, até porque o Fluminense já tem mais de 35 partidas no ano, né? Absurdo. Ano passado jogou como titular no Fluminense, 7 gols em 51 jogos. O contrato dele com o Fluminense, se eu não estiver muito enganado, vai até o final também dessa temporada. Claro, pode ter alguma outra cláusula que prorrogue esse vínculo por mais um ano, mas por ele já estar com 33, não ficaria surpreso se tivesse já em reta final também esse seu contrato lá pelo time carioca. Acho uma boa opção se fosse para voltar, mas vale lembrar também que tem um salário muito alto, tá? Até porque quando ele sai do Cruzeiro naquela Série B de 2020, né, ele fez 5 gols em 26 jogos, foi o vice-artilheiro ao lado do Rafael Sobis. Ele já tinha um salário muito alto e recebeu uma proposta no início de 2021 ainda maior para se mudar para o Fluminense a partir de março, né? Ele joga 5 jogos pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro, 1 gol, e vai pelo Fluminense, onde disputa a Série A. Enfim, já teve várias passagens. Diria que desde quando ele foi comprado em 2014, tirando 2015, foi o ano que ele mais jogou, né, pelo Cruzeiro, com mais frequência. Aquele reta final de 2020 e início de 2021. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Acho que poderia ser uma ótima alternativa? Esse eu fico com um pouco mais com o pé atrás, mas achei interessante também trazer, né? Até porque muitos perguntam como que está e tudo mais a fase do zagueiro. Jogadores. Bom, quero falar aqui agora sobre o Kaique, onde teve essa notícia já nessa última terça-feira de que vários times do futebol europeu têm monitorado o atleta, igual eu deixei aqui para vocês, né? Equipes igual o Barcelona, Milan, Porto, Benfica tem interesse na contratação do atleta, que tem contrato com o Cruzeiro longo, que foi estendido recentemente até dezembro de 2025. Então, o Cruzeiro deve receber algumas consultas, já está recebendo, e uma proposta oficial nesse mês de julho, né, que é quando reabre a janela lá na Europa, até porque alguns desses times ainda estão finalizando a temporada europeia, que não vai mais, no máximo até esse final de semana, né? Depois do dia 10, 11, a expectativa é de que os jogadores fiquem de férias e possa sim aparecer uma proposta para o Cruzeiro, por exemplo, essa liberação do Kaique. Eu acho uma ótima opção, tá? O Cruzeiro tentar vendo vários times gigantes, né, do futebol europeu tentando a sua contratação e aumentar essa pedida financeira. Vocês vão lembrar que o
O Kaique recebeu consultas do futebol lá da MLS depois do Sul-Americano pela seleção brasileira e especulações eram de que fosse 8 a 9 milhões de reais uma eventual proposta. E assim, eu vi algumas pessoas repercutindo que poderia ser um valor maior, 20, 25 milhões, que eu não ficaria surpreso, tá? Não acho que o Kaique é jogador para ser vendido por 15 milhões de reais, não mesmo, porque 15 milhões é 3 milhões de euros, né? Não é nada. Então eu diria que, sinceramente, com esse nível de time aqui, ó, Benfica, Porto, Milan, Barcelona, cara, o que é 5 milhões de euros pro qualquer um desses, né? Até o Porto, Benfica, que é de Portugal, direto fica vendendo jogador por 40 milhões, 50. Deve ter uma condição financeira, o Benfica mesmo, excelente. Então acho que, cara, tranquilamente, 5 milhões de euros não é nada para esses times aqui. E já para nós é 25 milhões de reais. Dependendo ali, ó, 6 milhões, já dá quase 32 milhões de reais, né? Então é uma transferência que o Cruzeiro pode sim faturar bastante. E é um atleta que, claro, eu gostaria muito de ver ele jogando com a camisa do Cruzeiro, só que não deu esse ano, porque quando o Cruzeiro precisava de lateral esquerdo, ele estava na seleção brasileira sub-20. Ano passado ele assume a reta final da Série B, depois que o Matheus Bidu ficou um pouco escanteado. Nesse ano ele começa o ano com potencial de ser titular, mas é convocado para a seleção brasileira. Depois ele volta, o Marlon já está jogando como titular, aí é difícil tirar o Marlon, e logo depois passou 4, 5 jogos que ele ficou no banco, entrou em outro, e ele já foi convocado para o Sul-Americano, ou para o Mundial Sub-20, pela seleção brasileira, onde foi muito bem, tá? Apesar do Brasil ser eliminado nas quartas de finais pelo Israel, ele jogou todas as partidas pela seleção, no total 5 jogos, titular em todos, foi um dos defensores com a média mais alta de desarmes na competição, mesmo com o Brasil caindo nas quartas. Então o Kaique vai chamar muita atenção e com certeza, viu, pode esperar um valor bem significativo chegando nos cofres, cara, no mínimo o dobro do que estava sendo especulado em janeiro, fevereiro, né? Se era antes 8 milhões, no mínimo 16. E mesmo assim, se você for pegar 16 milhões de euros, 16 milhões de reais é 3 milhões de euros, né? Então ainda é um valor muito, mas muito baixo. Para um lateral de apenas 20 anos, brasileiro, lateral esquerdo cada vez mais raro no futebol, sinceramente, eu acho que está pintando aí uma grande venda realmente no Cruzeiro, já nessa metade do ano. Está falando sobre o Marinho, jogador que está aí com seus 30 anos de idade e que deve se tornar em breve um novo reforço do São Paulo, tá? 30 anos não, ele acabou de completar 33 anos de idade e assim, o São Paulo é o time que mais tem interesse na sua contratação. Eu diria que de proposta oficial mesmo, é basicamente o único time no Brasil. Só que a questão financeira dele, que é, de acordo com o Jorge Nicola, 800 mil por mês, o salário dele no Flamengo, o São Paulo até mesmo está com dificuldade de chegar a esse valor. Consegue pagar uma parte, mas quer a ajuda do Flamengo para pagar a outra e ter essa liberação. O atleta que, de acordo também com o Samuel Venâncio, foi oferecido ao Cruzeiro, tá? Eu já trouxe também essa informação há um bom tempo para vocês, que é um jogador que foi oferecido, foi especulado no Cruzeiro, basicamente desde o início do ano, só que ele antes, no início da temporada, não tinha interesse de deixar o Flamengo, o que agora no meio do ano, pela situação que ele está lá no clube e vários jogadores chegando para essa função dele, deve perder ainda mais espaço. Nesse ano foram 16 partidas e 3 assistências, e ano passado pelo Flamengo 43 jogos, 6 gols e 6 passes. Não é números terríveis pelo Flamengo, se você for analisar friamente, foram aí no total então, se eu não estiver muito enganado, 60 jogos, né? 6 gols e 9 passes. Desempenho razoável, tem grandes chances de se tornar reforço do São Paulo. Então, se o São Paulo aí, a folha salarial está em média de 500 mil por mês, acho que é isso que deve pagar para o São Paulo e para o Marinho, e o Flamengo pagar a outra parte desses 800 mil, né, para completar o combo, que é um investimento realmente muito alto, porque a questão do Cruzeiro, eu diria que nem é essa questão muito financeira pelo salário, porque, vamos supor, se fosse 500 mil reais por mês, contrato de 5 meses, né, 6 meses, é porque a janela abre em julho, então 5 meses até dezembro, pode ser uma boa investida. A questão é que o Marinho pediu um contrato de 2 anos, então, cara, seria até o final, se não me engano, meio de 2025. Aí, sinceramente, aí nem eu faria essa investida, mesmo achando que seria uma boa opção, porque ele vai estar com 35 anos de idade. Não sabemos qual que é a condição física, não sabemos se o Cruzeiro vai estar na Série A e se comprometer a pagar 500, 400, 800 mil por mês para o atleta, eu também não faria essa investida. Acho que o Cruzeiro vai ser bem mais conservador no mercado, de olho em boas opções do futebol do exterior e que estejam, por exemplo, em reta final de contrato, que tem um jogador que pode entrar dentro desse quesito e que com certeza alguns vão querer e outros não, que eu quero falar aqui agora.